Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiando, e eu tô aqui para dar uma aula sobre o Iluminismo. O Iluminismo é um movimento filosófico político de intensas transformações pela qual a Europa e o mundo passaram no século XVIII. Rapaziada, eu vou definir o Iluminismo a partir da definição de Immanuel Kant, o importante pensador, o filósofo do Iluminismo. Para Kant, o Iluminismo, o esclarecimento, significava você ser guiado pela razão e você adquirir autonomia. A autonomia é você ser guiado apenas pela sua racionalidade e não pelas crenças, não pelas ideias, não pelas determinações de outra pessoa. Para Kant, deveríamos ser guiados e iluminados e esclarecidos somente pela razão. Desta forma, o iluminismo quer iluminar a Europa com a racionalidade. Não acreditar na tradição, não acreditar nos dogmas da igreja, mas acreditar somente naquilo que você consegue constatar a partir da sua racionalidade. Para Kant, todas aquelas pessoas que acreditam na religião, que acreditam na tradição, que acreditam nos antepassados, são pessoas que vivem na minoridade, porque são pessoas que não estão aptas a usar a razão para, enfim, terem autonomia. Meus queridos, o que é que o iluminismo questiona? O iluminismo questiona as bases do antigo regime. Uma sociedade, uma forma de pensar baseada na religião, baseada na tradição, baseado nos dogmas, nas verdades incontestáveis. Para os homens do iluminismo, nada é incontestável, mas pelo contrário, tudo deve ser objeto de crítica, até mesmo a própria crítica. Meus queridos, o iluminismo vai ser um movimento do século XVIII, especialmente na França. Nós teremos grandes nomes do iluminismo na França, mas existe uma base um pouquinho anterior. Esta base acontece no século XVII, lá na Inglaterra. Inglaterra, aquela que acabou com o absolutismo antes de todos os outros países europeus. Na Inglaterra, naquele contexto ali da Revolução Inglesa, nós teremos John Locke. John Locke, o pai do liberalismo, o pai de uma forma de pensar, um grande inovador em uma forma de pensar que acredita fundamentalmente que todos os seres humanos têm direitos naturais. Esses direitos não foram conquistados, esses direitos já vieram conosco com o nosso nascimento. E quais são os direitos naturais por excelência? A liberdade e a propriedade. A liberdade, todos nós nascemos livres e, portanto, diante da natureza somos iguais em liberdade. Além disso, todos nós somos proprietários. Somos proprietários da nossa vida. A nossa vida é nossa propriedade privada. Somos proprietários das nossas ideias, das nossas expressões. Somos proprietários de tudo aquilo que transformamos com o nosso trabalho. Para John Locke, esses são direitos naturais. E, para John Locke, todos nascemos livres, então para que é que existem os governos? A função do governo é justamente proteger as nossas propriedades. A função do governo é proteger a propriedade e executar a justiça. Quando, muitas vezes, nós, em negociações de propriedades uns com os outros, pode haver conflitos entre indivíduos. Então, para John Locke, a função do governo é proteger os direitos naturais, proteger a propriedade e exercer a justiça nas trocas de propriedade. Por isso, John Locke defende que, se o governo não cumpre a sua tarefa, que é proteger os direitos naturais, se o governo começa a interferir nos direitos dados pela natureza, os próprios direitos essenciais destes seres humanos, então os indivíduos têm o direito de se rebelar. Para Locke, pai desta ideia radical de liberdade para o século XVII, todos os indivíduos são livres, são proprietários, são iguais perante a natureza e têm o direito de se revoltar. Meus queridos, se a Inglaterra já não tinha rei absoluto, viva a Revolução Gloriosa, viva o parlamentarismo, do outro lado do Canal da Mancha, na França, no século XVIII, nós temos um Estado absolutista. Nós temos Luís XIV, nós temos Luís XV, e nós começamos a ter na sociedade francesa um questionamento ao poder absoluto do rei. Nós começamos a ter importantes nomes do iluminismo. Eu começo primeiro com o senhor Montesquieu.
Montesquieu defende a seguinte ideia: o poder não deve estar concentrado na mão de um só homem, mas o poder deve ser dividido para evitar o despotismo, para evitar o autoritarismo. Então, ao invés de um poder absoluto na mão de um só homem, devemos ter um poder dividido em três poderes que vão ser autônomos e que vão ter o papel de se equilibrar e de se fiscalizar mutuamente. Para Montesquieu, que poderes são esses? O legislativo, aquele poder que cria as leis, que cria as regras do jogo. O executivo, aquele poder que executa as leis. E o judiciário, que vê se de fato as leis estão ou não sendo cumpridas. Para Montesquieu, esta é a melhor forma de evitar um poder absoluto nas mãos de um rei. Meus queridos, nós vamos ter Voltaire. Voltaire vai ser um grande divulgador das ideias iluministas. Para Voltaire, o Voltaire tem uma máxima que eu acho sempre muito didática. Voltaire diz a tradição, afirma o seguinte: o seu sonho era que o último rei fosse enforcado nas tripas de último papa. Ou seja, Voltaire é republicano e Voltaire é anticlericalista. Ele defende uma república laica. Ele defende uma república na qual religião e Estado estão separados. Então presta atenção. 3 poderes. Uma república laica. Meus queridos, nós vamos ter também o senhor Jean-Jacques Rousseau. Rousseau faz uma interessantíssima inversão nas coisas. Para Rousseau, a soberania, o poder de fazer as leis, não está com o soberano, não está com o rei, mas a soberania vem do povo, já que todos são diante da natureza, livres e iguais. Portanto, todos devem fazer entre si um contrato, uma carta, uma constituição, um contrato social. Para Rousseau, estes homens livres e soberanos devem executar um contrato social para então terem soberania. Na verdade, a soberania está no povo e não no rei. O rei é que deve se curvar perante a soberania popular. Ou seja, para Rousseau, acima do rei está a lei, o contrato, a vontade e a soberania popular. Meus queridos, além disso, nós vamos ter, em 1776, na Inglaterra, um pensador. Se todos esses pensadores nós podemos chamar de liberalistas políticos, porque pensam a ideia da liberdade no sistema político. Nós temos também o liberalismo econômico. Nós temos o senhor Adam Smith. Para Adam Smith, o mercado e a economia, ela não deve sofrer interferência do Estado. Pelo contrário, para Adam Smith, o mercado se autorregula por uma mão invisível. A mão invisível da lei, da oferta e da procura. O que determina o preço das coisas é a lei da oferta e da procura. Para Smith, o que gera riqueza é o trabalho. É a mão humana interferindo na natureza que gera a riqueza das nações. Portanto, quanto mais dividido o trabalho for, mais ricas serão as nações. Meus queridos, para Smith, a interferência do Estado na economia prejudica a riqueza das nações. Esses são pensadores que estão questionando e chacoalhando as bases que sustentam o antigo regime. Meus queridos, o iluminismo ele é racionalista, ele defende a ideia da razão, ele defende o esclarecimento. Meus queridos, ele é anticlericalista, não necessariamente ateu. Eles acreditam somente que até mesmo a religião deve passar pelo crivo da razão. Não acreditam em dogmas, não acreditam em verdades absolutas, mas tudo passam pelo crivo da razão. Meus queridos, interessantíssima essa discussão. O iluminismo sustenta o mundo moderno, a Revolução Francesa, todos os processos revolucionários da burguesia vão ser amparados no século XIX por este liberalismo, por este pensamento esclarecido e ilustrado. De alguma forma, a razão vai se constituir na nova religião, no novo dogma absoluto do mundo moderno. Tudo bem? Um dado importante só para a gente concluir. Além disso, precisamos pensar que quando eles falam de soberania, quando eles falam de liberdade, eles não estão falando para todas as pessoas. Por exemplo, para o senhor John Locke, todos são iguais perante a natureza, mas nem todos devem participar ativamente do governo. Somente aqueles que são
proprietários, somente aqueles que têm condições. Portanto, liberalismo não necessariamente é sinônimo de democracia. Democracia, a soberania popular, a massa da população participando das decisões políticas. Para muitos pensadores liberais, o voto não deve ser universal. Não defendem sufrágio, mas defendem voto censitário. Vota quem tem grana. Meus queridos, o iluminismo chacoalha e bagunça tanto o mundo do antigo regime que alguns reis absolutistas começam a tentar absorver algumas dessas ideias racionalizantes para modernizar e para atualizar o Estado absolutista, numa tentativa de criar uma sobrevida para os Estados absolutistas. Por fim, este mundo do iluminismo é um mundo do progresso. Para Kant, a razão vai esclarecer-nos a cada dia. Então, se no passado vivíamos nas trevas da ignorância, hoje, através da razão, nós estamos nos melhorando e nos purificando através do uso público e do debate racional, e então estamos caminhando para um futuro melhor, um futuro esclarecido e iluminado pela razão. Meus queridos, esse vai ser o grande dogma do século XIX, a racionalidade e a ciência. Professor Basílio, canal Historiando, forte abraço. Vou mostrar para vocês, dar um zoomzinho aqui na lousa para ficar mais claro para vocês. Opa, 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 é isso aí, forte abraço.